Fala amigos, beleza? Tudo certo com vocês? Estamos de volta aqui na Tretes, de volta para falar sobre Atletiba, de volta para projetar um pouco mais desse jogo e para tentar entender de fato o tamanho, né? Tudo o que significa esse clássico Atletiba nesta Série B de Campeonato Brasileiro, né? E assim, é importante colocar, eu fui até atrás e vou falar sobre isso. É importante colocar que este clássico é o mais disputado, é o que vale mais em termo competitivo, é o que a distância entre os clubes e entre os elencos, entre os trabalhos é a menor desde provavelmente 2015, cara. 2015, assim. O cenário atual de um Coritiba que, se muito bem sólido defensivamente estabelecido com o trabalho do Mozart, tem muita dificuldade ofensiva e por isso talvez não viva um momento que pode ser colocado como excelente na temporada, contra um Atlético que passou por uma das maiores crises da sua história recentemente, que encontra o mínimo de segurança com o Odair Hellmann nesse começo de passagem, né? Então, até não é difícil falar que para esse clássico o Coritiba chega acima, chega melhor, chega dentro do campo mais estruturado, com um trabalho mais desenvolvido, com referências individuais talvez melhores nesse momento, né? Mas eu vou falar muito sobre isso também, porque assim, se a gente vai nessa contagem regressiva, né? Se a gente vai voltando na história, a gente vai entendendo algumas coisas e alguns processos que são bem importantes, né? Este ano, por exemplo, e dá pra gente tentar entender, por exemplo, a escalação que o Atlético entra em campo para jogar contra o Coritiba naquele 0-0 de chuva e pancadaria no final. O time foi Mikael, né? O goleiro do Atlético se mantém. Dudu, que tende a não jogar mais pelo Atlético, ainda sofre com problemas físicos constantes e desde o Campeonato Paranaense não consegue entrar em campo. O Beleze, que retornou agora a jogar, o Léo e o Fernando, que também é um jogador que deixou de ser utilizado, hoje terceira opção na lateral esquerda. Raul, né, deve permanecer no Atlético agora que fez o seu 8º jogo na Série B do Campeonato Brasileiro, mas não tem nem perto o nível de contribuição que vinha tendo nesse começo de ano, em termos de tempo jogado, de minutos em campo, né? Felipinho e Zapelli hoje reserva, né? Luiz Fernando se mantém, o Lucas Giório foi emprestado à Universidade de Chile, e o Isaac ainda está machucado, está se recuperando de uma lesão no joelho. O técnico era Maurício Barbieri. Ou seja, 1 com o Mikael, 2 com o Léo, 3 com o Felipinho, 4 com o Luiz Fernando. 4 dos 12 nomes que formaram esse time do Atlético para encarar o Coritiba no Campeonato Paranaense nessa temporada não tem ou o mesmo status ou de fato a mesma importância ou não estão nem mais no clube, né? Você vê como o Atlético mudou absolutamente, cara. Você vê como o Atlético, cara, tem uma diferença abissal desde essa partida desse clássico que, pasmem, aconteceu há 5 meses. 5 meses depois, o Atlético tem um time completamente diferente. Completamente diferente. E aí você vai ver o Coritiba, né? Pedro Morisco continua o goleiro. Rafinha deixou o clube, se aposentou, né? Ou, enfim, não sei. Thaleson Gabriel deixou o clube, Bruno Melo segue jogando, Gemerson deixou o clube. Felipe Machado, Seba Gomes, Lucas Onier, Vini Paulista, Everaldo e Júnior Brumado, que também não tem sido mais tão utilizado assim. Ou seja, nesse time do Coritiba, além do técnico Mozart, né? Pedro Morisco, Bruno Melo, Felipe Machado, Seba Gomes, Ronier, Vini Paulista e Everaldo. Dos 12, 7 caras sobraram, né? 7 caras permaneceram, 7 caras ainda estão nessa rotação do Coritiba. É uma diferença grande, é uma diferença que, apesar de serem apenas 3 nomes, né, o mais importante deles, o Mozart, né, que tem um trabalho desde o começo da temporada e isso facilita absurdamente para o meio da temporada, e a diferença de trabalhos que começam em 1 e começam em 6 meses é enorme, é gigante. Tá aí a grande diferença, não só em manter um pouco mais do elenco, dos jogadores, mas a grande diferença do Coritiba pro Atlético hoje é o tempo do trabalho do Mozart. É a capacidade que teve o Mozart em colocar as suas ideias, estabelecer as suas ideias e fazer com que, com as suas ideias, o clube seja, nesse momento, o melhor defensivamente na Série B do Campeonato Brasileiro.
Então, não é elenco só. Não é, o Atlético mudou muitos jogadores. Só. É o treinador. E principalmente o treinador, né? Principalmente a manutenção do Mozart e principalmente quando comparado a um Atlético que escolhe o barato no Maurício Barbieri, quando comparado a um Atlético que manda embora o Maurício Barbieri e demora um mês para contratar um novo treinador, e aí sim consegue trazer o Odair Hellmann para comandar o clube, né? A diferença é muito grande, tá? Entre os dois estágios de trabalho, né? Quando você vai voltando em 2023, o último jogo pelo Campeonato Brasileiro, 2-0 para o Coritiba, né? E naquele momento o Atlético absolutamente melhor, um Atlético brigando por vaga na Copa Libertadores da América, um Atlético que vinha naquele momento com 10 jogos de invencibilidade, apesar de, se eu não estou enganado, 4 vitórias e 6 empates, algo nesse sentido, né? E o Coritiba já virtualmente rebaixado naquele momento, o Coritiba faz 2-0 e vence o Atlético. Você vê como essa questão de chegar melhor no clássico, meu amigo, o clássico não enxerga esse tipo de questão muitas vezes, né? Em 2023 também o Atlético faz 3-2 e num jogo antológico, memorável, inimaginável, absurdo que foi com aquele gol do Agustín Canóbio no último minuto do jogo, 53, né? Foi incrível, foi impressionante mesmo daquele time do Paulo Turra que gostava de virar jogos, né? Também uma diferença muito grande, né, entre aquele time vice-campeão da Copa Libertadores da América contra um Coritiba que havia brigado contra o rebaixamento a temporada toda em 2022. Logicamente, 2020 e 2021, quando a gente volta um pouco mais, na verdade até 2022, não, o Coritiba joga a Série A em 2022, tá certo, mas escapa do rebaixamento. Em 2020, 2021, né, que é um ano em que o Coritiba cai para a segunda divisão também era uma diferença grande, mas nem tanto assim, né? Porque o Atlético em vários momentos daquela temporada brigou contra o rebaixamento. Você vai lembrar aquele primeiro clássico Atletiba com o gol do Fabinho, né? Que, enfim, tem alguns apelidos aqui no torcedor do Furacão, tá no América Mineiro nesse momento. O Fabinho de perna direita marcou um golaço para fazer 1-0 para o Atlético num jogo absolutamente brigado, complicado. E aquele segundo jogo, no segundo turno, a estreia acho que não, até o Gustavo Morínigo estava nas tribunas de imprensa, se eu não estou enganado, lá no Couto Pereira, né? 0-0, mas 0-0 feio, 0-0 horroroso, 0-0 que muito, assim, com um nível muito baixo de futebol e de interesse dos dois times, né? Enfim. E aí a gente volta um pouco nesse tempo, né? E vai parar em 2017, quando a diferença também era grande. Era um Atlético que no primeiro jogo derrota por 1-0 no Couto Pereira, o gol do zagueiro Márcio. Você lembra? Pois é, cara. O Atlético estava disputando a Copa Libertadores ainda naquele momento, contra um Coritiba que também brigou para... que, na verdade, em 2017 foi rebaixado no Campeonato Brasileiro, né? Então, a diferença entre os elencos, entre o investimento, entre os momentos dos clubes era muito grande. Isso vai aparecer em 2017 também, no jogo da volta, no jogo da Arena da Baixada, que é 1-1, gol do Werley pro Coritiba, né? E do Atlético, se eu não estou enganado, do Pablo do Nicão. E é um Atlético que tem 5 grandes chances, é um Atlético que põe bola na trave, é um Atlético que finaliza 20 vezes, mas de jeito nenhum conseguia fazer o gol da virada, conseguia virar aquele jogo. Até o Nicão perde um pênalti, uma bola na trave nesse jogo, inclusive, né? E fala depois que não bateria mais pênaltis pelo Atlético. Mas a diferença era muito grande, apesar do resultado ter empatado, né? A diferença era muito, muito grande entre os dois times ali, em termos de investimento, de elenco montado, em termos de bola jogada, né? E aí a gente volta para 2016 e para 2015, né? E assim, 2016 ainda a diferença muito grande, o Atlético consegue a vaga na Copa Libertadores e um Coritiba que termina na tampa da zona do rebaixamento, né? Fica para fora, mas fica muito próximo. 2015 aí sim, o Atlético 10º colocado, um Coritiba 14º, 15º colocado, apenas 4 pontos separaram as duas equipes naquela classificação na Série A do Campeonato Brasileiro. Um Atlético com pouquíssimo brilho no time que tinha montado, o Coritiba também com pouquíssima qualidade também. Então esse era o momento de mais equilíbrio que a gente pode remontar e trazer para o contexto nesse momento, né? É um momento em que os dois times estavam muito próximos e acho que a vantagem naquele momento era do Atlético, né? Mais para trás, 2014,
O Atlético e o Coritiba próximos também, apesar do Coritiba só se livrar do rebaixamento na última rodada. O Atlético também não tinha um time bom, mas o do Coritiba era pior. 2013 aí não há comparação com aquele timaço do Atlético finalista da Copa do Brasil e com a vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. E aí 2012 o Atlético estava na B e não teve Atletiba. 2011. Aí, se nos últimos 10 anos, em 2015, né, foi o confronto mais parelho entre os dois times, pelo menos na minha opinião. Em 2011 foi a última vez que o Atlético e o Coritiba se enfrentaram a nível nacional e o Atlético estava pior, né? Até é impossível esquecer o gol de Geoffrey Guerron, depois de cruzamento em batida de falta do Paulo Baier, que dá a vitória ao Atlético por 1-0 no último jogo do campeonato. E tira a chance do Coritiba de brigar pela vaga na Copa Libertadores naquele momento, né, que era um cenário possível. Não tira o Atlético da zona de rebaixamento, porém, né? E aí fica essa questão. Estamos em 2025. Desde 2011, o Coritiba não entra em campo nacionalmente para um clássico Atletiba melhor do que o Atlético. Olha onde chegou essa fase muito ruim que vive o clube. Olha onde chegou essa fase inexplicável, e na verdade é muito explicável, mas é inexplicável como os caras erraram tanto para colocar o clube onde está nesse momento. É um Atlético que chega pela primeira vez em 14 anos em momento abaixo esportivamente do que o seu rival, do que o seu adversário Coritiba, né? E não é tanto assim por mérito do Coritiba, gente. O Coritiba está fazendo o que é obrigação desses dois times na Série B do Campeonato Brasileiro, que é estar brigando pelo acesso, é quarto colocado. O Atlético está próximo? Tá, mas não é só pela classificação essa comparação, é muito pelo momento que vive o Atlético institucionalmente, o momento esportivo que o Atlético começa a sair nesse momento. Né? Então é inegável que o Coritiba chegue em melhor momento esportivo para o Clássico. Isso também não resolve nada, né? O Atlético nos últimos 14 anos esteve melhor esportivamente que o Coritiba e não ganhou todos os clássicos. Então é também algo a ser entendido como importante, sim, mas de fato que não impacta tanto dentro do gramado, porque as coisas se nivelam muito nos clássicos, né? E acho que o trabalho do Mozart claramente é melhor do que o Odair nesse momento, porque tem 6 meses, o do Odair Hellmann tem 1, então não é nenhuma comparação válida a ser feita. Mas é um Coritiba que entende mais como quer jogar do que o Atlético nesse momento, apesar do Atlético ter melhorado muito nisso. Mas a maior contribuição do trabalho do Odair Hellmann para esse clássico não foi tática, a maior contribuição do Odair não foi o padrão, e não que isso não seja importante, isso é muito importante, mas não foi a maior. A maior contribuição do Odair Hellmann desde que chegou ao Atlético, pensando no clássico Atletiba, foi a recuperação moral dos caras, né? Foi a recuperação da conexão com o torcedor. E aí sim é muito importante. Porque o Odair poderia ter toda a evolução tática que ele teve nesta passagem, que é bastante evolução, nessa passagem dele de 1 mês pelo Atlético. Mas o Atlético não chegaria vivo nesse clássico não fosse essa recuperação moral, essa recuperação mental que ele propicia nesse time desde que chegou. E da conexão com o torcedor, e a recuperação também é no torcedor, né? Então acho que, cara, é muito interessante isso, e acho que não fosse o Odair Hellmann e o bom trabalho que tem sido feito, o Atlético não chegaria com muita chance nesse clássico não. Porque tem Odair, o Atlético chega com chance, tá? A gente vai, ao longo da programação aqui da Atletas também, analisar o cenário tático do jogo. O Arena da sexta-feira promete exatamente isso, a análise do adversário para a gente entender como joga, como não joga, o que faz e o que não faz, pontos fortes e pontos fracos. Então é uma temática, é uma pauta que vai ser batida, logicamente, aqui na Atletas até o dia do jogo, sábado, 6h30 da tarde, com jornada esportiva a partir das 6 horas. Mas a questão moral traz um Atlético que chega pior que o Coritiba, mas que não chega longe não, que chega próximo e que se aproximou muito nesse último mês de Odair Hellmann e afins, né? Isso é importante demais.
Mas não deixa de ser simbólico, não deixa de ser um recado muito importante de que o Atlético precisa desesperadamente sair e se afastar do momento esportivo que vive, né? Que é de desorganização, que é de falta de peças para que haja variação e outras possibilidades, de falta de trabalho, mesmo que o Odair comece a resolver essa questão. Enfim, a ver os próximos capítulos, o capítulo do Clássico Atletiba, mas há 14 anos o Atlético não chegava pior que o Coritiba para um Atletiba, há 10 os times não chegavam tão próximos assim, então dá pra gente cravar com toda certeza que esse é o Atletiba mais importante da década, né? A tirar o próximo. E o próximo vai ser mais importante ainda. O próximo, estamos em que rodada? 14ª rodada, né? É isso? Então faltam 5 para acabar o primeiro turno. Então será na 33ª rodada o Clássico Atletiba do retorno? Valendo muito, hein? Então teremos um gostinho, um cartão de visita do que será esse Atletiba do século, talvez, né? Se os dois times estiverem precisando de pontos para garantir acesso. Enfim, no segundo turno do Campeonato Brasileiro, beleza? Ficam os questionamentos, fica a reflexão, deixa o like, ajuda a gente nessa, velho. O mais importante é o seu like aqui. E a gente volta ao longo da programação, a gente volta ao longo dos dias, a gente, na sexta-feira, entende taticamente também o Coritiba para projetar também esse jogo no campo e bola. Mas, moralmente falando, o Coritiba chega melhor e há muito tempo isso não acontecia. Aquele abraço, viu? Tamo junto, até a próxima.